Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja entre nós, que a espiritualidade amiga nos fortaleça, nos dando a oportunidade de estarmos aqui em nome do Cristo, em nome de Deus, para prosseguirmos com essa tarefa tão maravilhosa que é a tarefa da divulgação espírita. Tarefa muito responsável, né? Tarefa essa que vai nos trazer com certeza a oportunidade da conscientização, a oportunidade de traduzirmos de uma forma mais clara a necessidade de encontrarmos no Espiritismo exatamente as referências para a nossa vida cotidiana. Vamos olhar a doutrina como o nosso manual de sobrevivência na Terra. O Livro dos Espíritos representa exatamente o roteiro seguro para que nós espíritas tenhamos a consciência clara e a lucidez do que nós estamos fazendo aqui, quem nós somos, por que nós nos relacionamos desta ou daquela forma, qual é a nossa perspectiva futura e, principalmente, qual é a nossa essência, a cocriação em plano maior. Nós sabemos que hoje ainda não somos os co-criadores, aqueles que estão, obviamente, auxiliando a Deus da maneira como deveríamos. Mas dentro de nós trazemos os co-criadores em potencial que somos, para que através das várias encarnações consigamos chegar à verdadeira felicidade. Felicidade essa que passa pelo encontro consigo. Muitas vezes nós procuramos uma felicidade ilusória, de uma maneira fugidia, fora de nós, acreditando que essa felicidade vem de fora e, obviamente, isso traz fragilidade. Fragilidade é um sentimento ainda difícil de lidarmos. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande de lidar com as nossas carências. E muitas vezes nós buscamos nas doutrinas, na filosofia, nas diferentes religiões, uma maneira de driblar as nossas fragilidades. Doutrina espírita é uma doutrina que nos ensina a não driblar fragilidades, nos ensina a compreender e superar fragilidades, para que encontremos dentro de nós esse espírito imortal em potencial que somos e, através disso, conseguirmos, com certeza, melhorar a nossa convivência conosco, com Deus e com o próximo. Hoje nós vamos falar de um tema com base no Céu e Inferno, que é uma obra maravilhosa da codificação kardeciana, que traz para a gente exatamente as respostas que buscamos do que acontece conosco depois que a gente morre. Eu tenho certeza que ninguém se preocupa com isso aqui, né? Tá todo mundo muito bem. Se a morte chegar agora, a gente vai com certeza tranquilamente, não é assim? Né? Vamos fazer as pazes com ela, vamos deixar tudo aqui, não teremos problema de apego, vamos embora de uma forma muito tranquila. E na realidade o Céu e o Inferno traz pra gente, né, ele esquadrinha de uma forma muito clara quais são as posições espirituais que nós vamos ocupar, dependendo da maneira como nós utilizamos a nossa fé. O nosso irmão estava lendo a mensagem de Emmanuel e eu me lembrei de Kardec quando ele fala: a fé sem obras é morta, né? Isso significa que a doutrina espírita traz para a gente, nessa movimentação da fé, ela traz para a gente um sentido lúcido. E o tema de hoje vai falar exatamente da nossa relação com a fé. Por quê? No Céu e Inferno, que é o tema de hoje, o capítulo 1, o porvir e o nada, Kardec traz para a gente uma série de questionamentos em torno da fé. Será que depois que nós morremos, acontece alguma coisa ou tudo some? Será que o espírita realmente acredita? Não, porque acreditar pressupõe desacreditar. Acreditar é pouco. Será que o espírita sabe que depois da morte tem alguma coisa? Ele tem certeza disso? E aí a gente precisa pensar que dentro dessa proposta que Kardec traz de análise entre o nada, né, o porvir e o nada, a gente começa a entender por que será que mesmo com toda a estruturação lúcida da doutrina, mesmo com toda a clareza que nós temos no Espiritismo, por que ainda temos pessoas que são materialistas, ainda temos o ateísmo, mesmo que talvez não seja de uma forma tão larga, não tem como a gente fazer uma estatística. Mas por que será que ainda aparecem pessoas que se apresentam e se colocam como pessoas que não acreditam em nada? Eu sou ateu, eu não acredito em nada. Então, onde vem essa insistência no nada? Porque existem pessoas que são assim,
que vivem a sua vida sem qualquer referência ética, moral, religiosa, que apenas vivem a vida do dia a dia. Acorda, enfim, se envolve com as atividades profissionais e não tem nenhuma perspectiva futura. Por que esses espíritos ainda insistem nessa posição? E aí nós fomos buscar algumas questões que envolvem um pouco a maneira como esses pensamentos se constroem. Porque é muito interessante, antes de nós falarmos disso, existem espíritas que no momento em que estão passando por uma prova muito dura, eles também colocam um pezinho lá na falta de fé. E começam a duvidar, será? Será que realmente tem um Deus? Será que diante de tudo isso que eu faço, por que isso está acontecendo justamente comigo? Eu sou uma pessoa que eu vou para a casa espírita, eu não faço mal a ninguém, não é assim que a gente faz? A gente faz uma barganha leve ou pesada com o Criador. Por que justamente caiu isso na minha vida, no meu colo? Nesse momento nós nos assemelhamos aos ateus. De uma forma muito inconsciente ou talvez não tão ostensiva, nós estamos duvidando da possibilidade de. Por que a gente faz isso? Porque o espírita também tem um hábito muito interessante. Vocês já repararam que nós espíritas nos preparamos muito para lidar com a tragédia e pouco para lidar com a felicidade? A gente está sempre apto a encontrar uma justificativa para a dor, mas a gente encontra uma justificativa para a felicidade? A gente consegue se sentir feliz e merecedor ou causa um estranhamento? A gente vai buscar alguma coisa para complicar? Porque quando está tudo muito bem, a gente tem o hábito de inventar problema, não é assim? Está tudo muito calmo, vai acontecer alguma coisa, com certeza, porque está tudo muito calmo, né? Vai vir uma enxurrada. E o espírita, às vezes, não consegue se preparar para a felicidade. Isso é um resquício também dessa descrença e uma pontinha numa crença no nada. Porque a gente não consegue lidar com a felicidade. A felicidade, alguns dizem que a felicidade causa inveja, é verdade. Aí a gente não comenta com ninguém que está feliz, né? Porque se colocar naquele negócio lá das redes sociais, e é muito interessante que as redes sociais, a gente nunca coloca que a gente está infeliz, né? A gente só coloca cenários que são cenários ilusórios de uma felicidade fabricada, onde todo mundo vira amigo, e o conceito de amizade é banalizado, esvaziado, e nós ficamos vivendo os fakes, né? E aí a gente vai vivendo fake e tá tudo bem. Então, olha que interessante. Para estarmos acostumados com a felicidade, necessariamente nós temos que buscar a ponte na fé. Então, vamos lá. Por que então, Kardec, no século XIX, teve exatamente o cuidado de falar sobre esse assunto? Vamos entender o contexto do século XIX, que tem exatamente a ver com essa questão do porvir e o nada. Kardec estava num meio acadêmico, científico, um meio social, onde o niilismo reinava. Nós tínhamos ali a influência do pensamento de Nietzsche, um filósofo com certeza que construiu toda essa ideia da falta de sentido. É em Nietzsche que a gente vai encontrar esse rompimento do homem com Deus. E quando a gente rompe com Deus, a gente rompe com a base. Nietzsche se propõe, né, num desespero muito grande, até porque dentro daquele contexto em que ele vivia na Europa, a gente sabe que a igreja não era nada simpática a construir uma ideia de fé que fosse plausível. Acreditar naquela fé que a igreja propunha naquele contexto significava com certeza questionar Deus. Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, coloca muito claramente, logo no início da obra, que a fé católica, a sustentação do catolicismo foi ruindo porque o catolicismo não explicava o porquê da dor. E o porquê da dor não explicado gera necessariamente um pensamento o quê? Acabou, né? Não tem mais nada. Então, como assim? Eu não estou sofrendo. Ela está porque Deus, com certeza, não acha ela muito simpática. Aí ela está sofrendo e eu não. Isso não dá mais para sustentar. Não é inteligente. No momento em que encontramos a doutrina espírita, nós estamos um degrau um pouquinho a mais no nosso entendimento, um pouco mais maduros, para entender que não dá para sustentar porque Deus quis assim. Até porque se eu sustentar porque Deus quis assim, desta maneira, eu vou necessariamente sustentar que esse Deus ele é duvidoso.
Por que ele privilegia? Obviamente, nesse contexto, Nietzsche, no seu desespero de romper com a metafísica e romper principalmente com a moral cristã, ele instaura, no momento em que ele mata Deus, e aí ele concebe, com certeza, ele traz, né, essa fundação desse niilismo, apesar do pensamento niilista ter começado lá na literatura russa. A gente vai encontrar em Dostoiévski, exatamente nos Irmãos Karamazov, a proposta de se Deus não existe, tudo é permitido. Essa é a lógica da literatura russa que instaura para a gente uma ideia de que, se não tem Deus, eu posso o quê? Abre a porta que a gente sai correndo, né? Eu duvido. Se a gente acabasse com a ideia de Deus agora, muitos de nós aqui iam continuar se segurando com algumas coisas. Não precisa nem falar, né? Será que a gente ia continuar? Acabou, Deus não está mais. Não tem mais Deus. Oba! Ia ser assim? Para muitos, sim. Porque não tem nada melhor do que simplesmente trazer uma ideia de que eu posso tudo. E aí eu atravesso, eu vou trazer exatamente o quê? Eu vou fundar a hegemonia do egoísmo. A supremacia do cada um por si e cada um por si, né? E ninguém por ninguém. E, na realidade, isso é muito cômodo do ponto de vista da evolução. Kardec, no Porvir e o Nada, ele vai questionar exatamente essa lógica. Como sustentar a ideia de Deus e a justiça divina se a vida fosse uma só e se todo o esforço que nós fizéssemos fosse em vão? Essa proposta niilista é uma proposta que durou muito tempo e que deu muito trabalho para a doutrina espírita. Não é à toa que Kardec se baseia na ciência. E ele diz lá, se a ciência contradizer um fato espírita, o que vai acontecer? A gente fica com a ciência e vai para o fato espírita, abandona o fato espírita e fica com a ciência. Por que Kardec se baseou na ciência? Porque Kardec funda exatamente uma lógica onde fé e razão vão andar o quê? Juntas. O que nós herdamos da filosofia medieval? O que nós herdamos dessa proposta da igreja direcionando o nosso pensamento de uma maneira extremamente arbitrária? E às vezes no meio espírita nós encontramos ainda pessoas com um comportamento arbitrário e dizendo que a gente tem que fazer isso porque tem que ser assim, transformando o espiritismo num processo de fanatização. Nesse momento a gente não está tendo fé. Quando eu transformo o movimento espírita num movimento de imposição, quando eu transformo o movimento espírita num movimento frio, de experimentação, eu estou com certeza esquecendo a fé. Qual é a lógica da fé? A lógica da fé é que existe uma continuidade. Como Jesus falou lá atrás, muitas são as moradas. E essas moradas, elas são compatíveis com o grau evolutivo e o grau consciencial que nós temos. O que significa isso? O que é grau consciencial? A capacidade que eu tenho de traduzir a lei de Deus e tornar a lei de Deus alguma coisa que seja referência diária na minha vida. Eu consigo isso. Todas as vezes que a gente vai viver, a gente pensa na lei de Deus? 100%, né? 100%. Na hora que nós estamos numa situação, vem assim, olha, o que Deus está esperando de mim nesse momento? Vem isso na nossa mente? Não. Sabe por que não vem? Porque nós somos espíritos herdeiros de culpas. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo que se chama Predisposições Mórbidas. Nesse capítulo ele fala sobre a chamada zona de remorso. A zona de remorso tem tudo a ver com essa questão do nada, da experiência do nada, de acreditar que a gente não vai, que vai viver eternamente naquela dor. E ele diz lá, o que é a zona de remorso? A zona de remorso é uma zona que ele diz que se autoalimenta através desse psiquismo doentio das várias vidas, onde a gente não se acredita merecedor de quê? De salvação. Essa salvação bem entre aspas. Merecedor de quê? Merecedor de melhorias. Vocês conhecem pessoas que quando a vida está tudo bem, a pessoa começa a ficar doente? Não é aqui não. Ela vai conseguir o emprego dos sonhos. No dia da entrevista ela fica rouca. Coisa interessante, né?
Por que ela fica rouca? Será que isso é psicologismo demais? Quantas vezes nós nos sabotamos? Vamos fazer uma retrospectiva rapidinho. A gente se sabota? Regime. Vamos lá, essa é triste. Eu não estava no HD mediúnico, mandaram agora, né? Olha só, regime. Aí a gente fica assim, não, hoje pode só um pedacinho. Amanhã pode um pedacinho. A gente vai se sabotando, né? Se sabotando, se sabotando, se sabotando. Outras coisas a gente se sabota. Relacionamentos. Continuamos em relacionamentos destrutivos, vivendo de uma forma destrutiva, mas continuamos ali porque a gente acredita que como espírita nós temos que ser o quê? Mártires. Porque eu aprendi que se fizer qualquer coisa contrária eu vou para o umbral, não é assim? E a gente vai infantilizando essa relação com a fé. A gente vai, necessariamente, a gente vai trazendo Dante, lembrei de Dante, né? Século XIII. A Divina Comédia de Dante, ela é uma arte maravilhosa. Se ficasse só na arte ia ser bom, né? O grande problema é que construiu no nosso psiquismo a história do encontro com Cérbero. Quem quer encontrar com Cérbero? Lá na porta do inferno. Ele podia ter uma cabeça só, né? Mas ele tem 3. Cérbero, o cão da mitologia, fica exatamente na porta do inferno distribuindo senha, deve ser. Quem vai, quem entra. E aí a gente fica, vou ter que encarar esse bicho. Então morrer, no contexto da Idade Média, era um negócio muito esquisito, né? Era muito perigoso morrer. Porque qual a garantia que você tinha de ir para o céu e ficar tocando harpa, que é um tédio também. Era melhor ir para o inferno, acho que era mais movimentado, né? O negócio era mais animado. Então, assim, essas coisas vão construindo no nosso psiquismo essa ideia. Será que não tem nada lá do outro lado? Será que meu mentor vai ficar me esperando? Quem tem certeza que vai encontrar o mentor na hora de morrer? Tem certeza que ele vai estar lá? Será que vai? Aí eu lembrei do Alpinista, que é uma história super popular no meio espírita, mas tem gente que não conhece, então, em homenagem a quem não conhece, eu vou contar do alpinista que estava exatamente no escuro, pendurado na montanha, desesperado, querendo sair dali. Até que ele invoca o poder superior e Deus aparece em forma de voz, né? Meu filho, largue a corda. Quem largava a corda? No escuro, você não sabe o que tem embaixo. Quem largava? Ninguém largava, né? A maioria de nós não largava. Muito bem, ele não largou. E no dia seguinte, como é que ele foi encontrado? Congelado a 1 palmo do chão. Isso aí mesmo. Poxa vida, né? Ah, se eu tivesse acreditado. E é complicado porque essa questão do acreditar às vezes traz muitas dores no nosso relacionamento pessoal, né? O filho chega pra gente, conta alguma coisa e a gente não acredita. Aí depois um adulto conta e confirma o que o filho contou, aí você acredita. Como é que está essa relação de confiança? Como é que estão as nossas relações de confiança? Eu confio nas pessoas com quem eu convivo? Eu confio em mim? Porque fé tem a ver com confiança. E aí me lembrei, dentro dessa lógica da... Até que horas eu falo, hein? Ah, tá, porque eu falo pra caramba, então posso passar da hora. Então vamos lá. Essa questão da fé é muito interessante, dessa crença no nada, essa perspectiva de que nada existe, porque é o nosso grande medo. Atravessar aquele rio, né, gente? Aquele rio lá que Dante fala, atravessar aquele negócio, é um negócio muito estranho. E o que eu vou encontrar lá? Eu vou me encontrar. Porque a morte é uma experiência de espelho. A morte é a experiência de autoconsciência. Eu tenho que me olhar. Porque na morte eu não posso disfarçar. Aqui eu disfarço, né? Disfarço. Só que o obsessor acha. Não adianta mudar o cabelo, não adianta botar uma roupa bonita que eles acham a gente. Não adianta, porque é pensamento. Lá é mais fácil. Então não tem como disfarçar. Então morrer é passar por uma experiência constrangedora de se ver. E nós vivemos num mundo onde nós estamos nos escondendo. É muito interessante que nós estamos vivendo como na época como se estivéssemos ainda atualizando o mito de Pandora, né? Todo mundo conhece o mito de Pandora aí, né? Pandora, coitada, tinha que ser a mulher, né? E recentemente eu fui falar sobre o Dia Internacional da Mulher e eu reclamei com certeza desse problema da Pandora e da Eva, que tem uma antropóloga que eu gosto, que é a Márcia Lopes, e ela tem um texto que ela fala de Pandora, Eva, a construção, né, dessa ideia do feminino, que é um feminino
dissimulado, né? Um feminino que trai, porque eu queria pensar se Adão tivesse entregue a maçã, como seria a história? Bem diferente. Tinha que ser a mulher, né? E aí é muito interessante que a gente está vivendo um pouco esse mito de Pandora, onde essas porcarias do mundo saíram, mas ficou uma coisa presa. O que foi? A esperança. A esperança não fugiu. E a esperança do mito grego traz para a gente uma perspectiva de pensar que existe um futuro. Mas quando a gente olha para a nossa situação política, social, a gente pensa como espírita? Ou a gente fica duvidando até que o Brasil é coração do mundo, pátria do evangelho? Será que Jesus estava certo quando ele passou por aqui? Vocês já trocaram de lugar? Vamos rapidinho fazer só um exercício terapêutico, rapidinho. Vamos imaginar que nós somos Ismael. O que vocês estão sentindo agora? Teve uma que falou assim, taquicardia. Para que tá me dando taquicardia. Ismael, vamos lá. Se coloca no lugar de Ismael. Ismael, sou Ismael, o mentor do Brasil. Ih, não, esquisito. Então a gente está reclamando, mas como diz o Dr. Herman, na próxima encarnação, ou daqui para frente, ele fala isso pra gente lá no centro, vocês vão reencarnar no Oriente Médio. Eu falo, eu não vou. O senhor vai ter que me catar lá do outro lado do mundo, mas eu não vou. Imagina ser vizinha do Osama Bin Laden. Imagina isso. Que delícia. Quem quer ir para lá? Quem quer ir para a Síria? Então, assim, a gente precisa pensar qual é o nosso papel hoje nessa questão de trazer a nossa fé em movimento. O que a gente comenta nas redes sociais? Sabe aquele negócio que a gente fica passando umas correntes? Aquela coisa chatinha, verdinha, que às vezes enche o saco. E a gente fica simplesmente passando informações que às vezes nem são informações verdadeiras. É muito interessante que esse momento que nós estamos vivendo social também me remete a um outro mito. E a gente foi buscar isso na... Deixa eu beber um pouquinho d'água. A gente foi buscar isso no estudo, que é o mito de Sísifo. É um outro mito grego muito interessante, que foi até reescrito por um autor francês chamado Albert Camus. E ele, na década de 40, ele traz uma releitura do mito para falar um pouco sobre essa falta de sentido. Sísifo, a gente sabe que foi amaldiçoado pelos deuses a empurrar uma pedra pela montanha, e quando ele chegava quase lá, o que acontecia com a pedra? Volta e começa tudo de novo. Como nós somos pessoas pacientes, nós faríamos isso com muita tranquilidade, não é? Como diz Emmanuel, paciência é você falar 5 vezes a mesma coisa sem se alterar. A pessoa te pergunta 5 vezes a mesma coisa, você responde 5 vezes com um sorriso nos lábios e o coração quente. Mentira, né? Não conseguimos, porque a gente perde a paciência com muita facilidade, que a gente não tem, né? Então a gente perde. Então, muito bem, nesse mito de Sísifo, o que o autor traz pra gente, o autor francês? Esse recomeço traz a chamada filosofia do absurdo. Não adianta tentar porque não tem nada. Não adianta tentar que a existência é repetitiva. Não adianta tentar que a existência é essa mesmice. Dentro da filosofia existencialista dele, ele achava que isso estava certo. É uma forma de ver. Mas esse contexto traz para a gente um estímulo muito grande a olharmos a doutrina espírita como uma fé que é o quê? Raciocinada. Qual seria a outra lógica para explicarmos os fatos que acontecem na sociedade se não pensássemos dentro dessa perspectiva de várias vidas? Como sustentaríamos a ideia de Deus? Porque se a gente tira essa ideia, a gente não consegue fazer mais nada. E será que eu realmente acredito em Deus? A nossa vida diária é uma vida de quem acredita em Deus? Nós nos desesperamos com os problemas? Nós dizemos que temos que desmanchar o Brasil para fazer outro porque esse não serve? Esse com certeza a gente não pensa. Será que nós já entendemos que o que nós estamos vivendo hoje faz parte também de um grande resgate coletivo que nós participamos e de alguma maneira nós temos também uma contribuição com isso? Será que nós entendemos que o nosso pensamento se soma com o pensamento do outro e que cria a chamada psicosfera social planetária coletiva? E aí vamos pensar. Se nesse esforço que Sísifo fazia para empurrar a pedra, nós nos colocarmos nessa condição de empurrar a pedra, a gente precisa entender que os nossos problemas não existem para serem empurrados. Eles existem para serem o quê? Os nossos problemas falam de nós.
Os nossos problemas falam da forma como nós gerenciamos a nossa vida. E aí uma pergunta que não quer calar. Eu me sinto 100% responsável por tudo que acontece comigo? Ou será que não veio aquela... Ah, mas é porque você não conhece fulano que está lá em casa. Se você convivesse com fulano, você não ia falar isso? Com certeza. Fulano tinha que estar aqui ouvindo isso tudo, mas ele está lá em casa. Então, assim, quando eu me coloco 100% responsável, eu lembrei do caso de uma psicóloga, que uma vez conversando com a irmã dela, ela até escreveu uma obra sobre vida financeira muito interessante, que ela se queixava com a irmã, porque ela arrumou um namorado e o namorado a roubou, levou tudo. Levou todo o patrimônio dela, ela ficou sem nada, sem namorado, sem dinheiro, depressiva. E aí ela ficou muito triste, foi conversar com a irmã. A irmã ouviu pacientemente, né? Não falou aquela palavra que a gente gosta, isso vai passar. A gente adora ouvir isso, né, quando a gente está com problema. Isso vai passar, né? Não é? A gente não fala isso para o outro, isso vai passar. Vai passar, é óbvio que vai passar, né? É óbvio, porque se não fosse passar, Deus não existiria. Mas só que naquele momento a pessoa não quer ouvir isso. Mas parênteses, sabe por que a gente fala isso? É porque Maria uma vez falou para Chico que isso também passa. Aí o espírita generaliza. Ele acha que todo contexto ele tem que botar isso. Isso também passa. Gente, Chico Xavier estava num outro contexto com Maria. A gente precisa fazer fazer essa contextualização. Então vamos lá, voltando. E aí ela conversando com a irmã ouviu pacientemente, no final a irmã falou assim: quem assinou o cheque? Ela virou uma fera. Ela, como você fala isso pra mim? Minha irmã, com todo o amor do mundo, quem assinou o cheque? Ela ficou invocada com aquilo. Ai, chamou a consciência, né? E ela foi pra casa pensar, realmente, fui eu que assinei o cheque. Eu que permiti que esse homem fizesse a bagunça que ele fez na minha vida. Aí, a partir disso, ela escreveu um livro que se chama Energia do Dinheiro e ficou rica. Que delícia, né? Tá cheio de curso lá nos Estados Unidos, fazendo uma série de palestras, workshops, porque ela aproveitou esse momento que a irmã falou, quem assinou o cheque? Vamos começar a aproveitar tudo que a gente está escutando? Porque bate aonde? Na resistência. Eu não quero ouvir, você está me julgando. Não estava julgando. Chamar a consciência. Mas a gente precisa ter fé. Fé é o exercício da continuidade de uma vida que a gente não tem ainda, mas que a gente sabe que vai ser melhor. Sabe por quê? Porque a lei é de progresso. Vamos lá. Por que a gente fica ansioso? Por que a gente fica com medo? Primeiro, ou a gente está com a cabeça no passado, pensando naquilo que passou, como era bom aquele tempo, poxa, eu era feliz e não sabia, fulano foi embora, isso acabou. Ou então pensando nas coisas que foram duras e a gente fica se amargurando, sabe? Atualizando culpa, vitimização. Ou a gente está com a cabeça no futuro. Será que eu vou conseguir passar naquele concurso? Será que eu vou conseguir não sei o quê? Será que eu vou conseguir comprar não sei o quê? Será... Eu estou com a cabeça no futuro, mas quantos de nós está com a cabeça no presente? Na argamassa da atualidade, é aqui, ó. É aqui que eu vou fazer. E quando eu estou com a minha cabeça no presente, quando eu estou contextualizado nesse mundo que é o meu agora, na relação com as pessoas que eu preciso ter, com certeza eu vou sentir poder. Poder pessoal, o Hermance Dufault diz, aliás, tem um livro muito bom de Hermance Dufault, que eu sempre falo que é bom ler antes de desencarnar, como a gente não sabe se vai desencarnar hoje, então já providencia amanhã, que se chama Emoções que Curam. Quem não leu, não pode morrer sem ler esse livro. Porque vai ter problema. Se morrer sem ler esse livro, vai ter problema. Vai ter mais problema do que os problemas que a gente já vai levar. Então é bom ler esse livro ontem. Emoções que Curam. Hermance Dufault, um espírito maravilhoso, que na época de Kardec, apenas com 15 anos, já era uma trabalhadora, já participou da codificação. Ela reconstrói a psicologia espírita, junto com Joana e Hamed. Começa com Joana, década de 90, trazendo toda uma literatura dessa interiorização, porque fé é interiorização. Fé é olhar para si e reconhecer o potencial que tem dentro de nós, sem medo, porque às vezes a pessoa, eu digo religioso de uma forma geral, se equivoca achando que reconhecer o próprio potencial é orgulho. Isso não tem nada a ver com orgulho. Hermance Dufault, nessa obra, né, seguindo aí
Joana, depois Hamed. Hamed é maravilhoso também, renovando atitudes, as dores da alma. Vamos ler os prazeres da alma. Ali Hamed traz um manancial de informações maravilhosas sobre como nós podemos desenvolver os nossos potenciais. A gente pensa muito negativo. Alguém para pensar que está treinando para ser mentor? Você já para pensar nisso? Olha, o Chico vai trocar. Já trocou, né? Já trocou. Emmanuel está aqui, Chico está lá. Chico agora está indo afora, né? Agora vai ver o que é bom, Emmanuel. Mandar ele comer bicho, barata também, vai mandar ele ficar quieto no avião, vai fazer isso tudo. Então vamos lá. A gente já parou para pensar que a gente vai ser mentor? Ai. Aí uma pergunta que eu não quero calar. Se eu fosse mentor de mim mesma, que nota que eu ia me dar? Ia ser fácil ser mentor de mim mesma? Vocês acham que ia ser? Vamos imaginar que nós somos os nossos próprios mentores. Nós estaríamos satisfeitos com o nosso comportamento? Somos teimosos? Não, nem um pouquinho, né? Então vamos começar a pensar que nós vamos sair desse lugar. Nós estamos treinando para estarmos em situações melhores. Aí voltando à Irmãs do Forno, Emoções que Curam, por que a gente está valorizando tanto esse livro, né? Porque realmente é um livro que sedimenta muito a nossa fé. Ela trabalha o amar a si mesmo, que Jesus nos falou. Amar o próximo como a si mesmo. Como a gente não sabe se amar? Ou a gente é extremamente vaidoso, narcisista, se achando, como diz o jovem, né? E está se achando. Eu trabalho com adolescente, então é inevitável. Eu tenho que falar essas coisas às vezes, né? Então, ou a gente se acha, né? O melhor de todos, ou então a gente entra num processo depreciativo. De falar assim, eu não vou fazer comida para mim, só tem eu em casa. Ah, eu não mereço comer não, né? Come o quê? Vento, né? Como dizia minha avó, a história da cristaleira, o Márlio fala isso também, mas é verdade, isso era coisa do tempo da avó. Só botava aquele negócio quando via visita. Ai, que coisa chata, né? Porque ficava aquilo tudo guardado. Eu lembro aquilo tudo guardado assim, né? Aí botava, né, quando tinha visita, né? Então, assim, se arruma para você, fica guardando aquele vestido, aí desencarna, o vestido vai ficar aqui com etiqueta. Aí vai botar no enterro, né? Bota no enterro, pelo menos usou. Né? Pelo menos usou, né? No enterro. É verdade, ficar guardando aquele monte de roupa, usa logo aquilo, né? Pra quê? Aquele guarda-roupa que não fecha, não doa, porque vai emagrecer, na próxima encarnação não vai voltar ao corpo de 20 anos. Dá essa roupa com naftalina, essa roupa que já não tem, dá isso, por favor. Né? O pessoal lá da Rocinha tá precisando, desapega, deixa isso ir. Porque a gente fica querendo voltar. A biologia não consegue fazer isso. A gente não vai voltar naquela compleição dos 20. Não dá. Nem com plástica, não volta. Então, na realidade, a gente fica perdendo muito tempo com muita coisa. E os acumuladores? Que a gente acumula. Olha a falta de fé. Segura ali, né? Conheço gente, não é aqui não, que guarda aquele papelzinho da máquina da Cielo, sabe? Bota tudo por data. Ai, meu Deus. Tinha que pegar aquela gaveta e eu incendiava esse negócio. Então, assim, não posso precisar. Quando? Não vai precisar daquilo. Sabe nem o que comprou, né? Mas. E fica guardando aquilo ali. Então, a gente precisa se desapegar, porque isso é falta de fé. A gente fica com aquele medo. E na hora que a morte vem, ela pergunta se está na hora, ela simplesmente te leva. Chega, não pede licença, vai e acabou. Então, na realidade, a gente precisa... Esse livro da Irmãce, ele traz essa perspectiva do amar a si por uma coisa muito interessante, uma das coisas que ela coloca lá. Ela diz assim, existe uma cota de amor que Deus colocou em nós que somente nós podemos doar. E eu pergunto a todos nós, hoje, o que eu fiz por amor a mim? Além de vir aqui, né, de estudar, de estar aqui, além de estarmos aqui buscando o nosso conhecimento, buscando a nossa melhoria moral, espiritual, o que nós fizemos além de vir aqui por amor a nós? Ou a gente ficou triste porque alguém não nos amou como deveria amar? E muitas vezes a irmã se diz lá, amar ao outro significa eu preciso de você, porque você vai dar a medida do meu valor. Quantos de nós vivemos em relacionamentos esperando que o outro sinalize que nós temos valor? Vivendo relações de dependência.
E aí, professor Paulo Figueiredo, no livro Revolução Espírita, é um livro que dá para a gente ler até desencarnar, tem 600 e poucas páginas. Eu estou na metade, estou indo, né? Vai chegar uma hora que eu vou acabar aquele livro, mas eu estou indo. E ele diz uma coisa muito interessante, que o espírita precisa desenvolver urgentemente a consciência de que o espiritismo traz exatamente a plataforma do desenvolvimento da autonomia. Eu sei ser autônomo porque fé dá autonomia. Quando eu acredito que não existe o nada, eu me torno uma pessoa autônoma. Eu saio daquele pensamento que Spinoza traz para a gente, do pensamento supersticioso. Spinoza trazendo uma crítica à igreja e ao Estado. E ele é um filósofo judeu, né? E ele, de origem judia, e ele fala exatamente o que é a produção do pensamento supersticioso. Eu acreditar que existe um céu, um inferno e purgatório, isso é a produção da superstição. Na superstição a gente não cresce. E quantas vezes nós somos supersticiosos? Que a gente fica, né, criando mecanismos fantasiosos na cabeça para lidar com a doutrina. Porque ser autônomo, ser maduro é difícil. Porque maturidade diz assim, você é 100% responsável pela sua vida. Mas e o obsessor veio porque você chamou. Não dá nem para se livrar, né, gente? Nem assim. Ele vem porque ele está na sintonia. Peguei faixa lá de Bianca Cirilo, é aqui que eu vou ficar, né? Então, o que faço eu? Tenho que sair da faixa. E aí é fácil a gente trazer uma lógica, fácil entre aspas, cômodo trazer uma lógica niilista, onde você pode fazer tudo e nada acontece. Olha que coisa boa, né? E aí eu posso atravessar o espaço do outro, eu posso destruir o outro e tá tudo bem. Como diz lá a literatura russa, né? Chegaríamos à antropofagia. Porque ia chegar uma hora que não tinha nem mais... Ia ser um devorando o outro. E a gente para pensar qual é o sentido da nossa existência. E eu vou terminando, né? Faltam 3 minutos. Faltam 2 minutos agora. Qual o sentido da nossa existência? Alguém pensou assim, é o pessoal que está lá em casa. É o fulano. É a fulana. Recentemente eu fui ao enterro de um amigo. Ele era capitão militar do BOPE, 33 anos, e ele infartou em casa. Família de origem evangélica. E eu fiquei extremamente emocionada com a postura da mãe dele. Eu não vi aquela mulher gritar. Eu não vi aquela senhora entrar em desespero. 2 filhos, o mais velho, os 2 policiais. Um major e ele capitão. Ele era casado, a esposa 28 anos. A esposa estava mais difícil, não que estivesse mais difícil, mas a esposa expressava, estava mais desesperada, aparentava um maior desespero. E muito interessante, me chamou a atenção da postura daquela senhora. Eu falei, gente, aonde ela está se segurando? E a maneira como ela lidava com aquela situação, né? O irmão evangélico fez uma prece muito bonita, por sinal, falou coisas muito bonitas. E eu fiquei pensando, gente, até no português não tem nome para isso, porque quando a gente perde a mãe, a gente fica órfão. Quando perde o filho, fica o quê? Não tem nome. Você já parou para pensar que não tem nome? Não tem nome. Até agora ninguém inventou um nome para isso, porque eu acho que isso não cabe num nome. E ela, com aquela fé própria que lhe era peculiar, com uma tranquilidade, assim, passava chorando, visivelmente triste, sofrida, mas ela se agarrando numa fé que chega a me arrepiar quando eu lembro. Aonde estava o coração dessa mulher? O que será que ela negociou com ela mesma e com a fé que ela professava para que ela não sucumbisse? Pergunto a vocês, a todos nós. Nós somos espíritas. Nós temos toda a condição de olharmos para tudo que acontece conosco com um sentido diferente. Quando que nós vamos começar a nos dar a oportunidade de ser feliz? Até quando nós vamos ficar dizendo que nós temos que ficar assim por causa das outras vidas? Até quando nós vamos continuar justificando os nossos problemas pelo que aconteceu conosco em outras existências? Quando que nós vamos começar hoje o nosso curso para sermos espíritos melhores, espíritos mais felizes, espíritos capazes de, com certeza, realizar muito mais do que a gente realiza? Que possamos pensar nisso,
Que o Senhor Jesus nos abençoe, que saiamos daqui com uma outra visão de nós, na perspectiva de que todos, sem exceção, estamos exatamente no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo o que nós precisamos viver. Porque se der para mudar, Deus vai sinalizar a hora de mudar. E não vamos perder a oportunidade de mudar, porque às vezes a gente fica apegado a situações velhas e a velhos sentimentos e esquece de trazer uma nova perspectiva para a nossa vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe, muita paz, muito obrigada pela atenção.